Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, amém? Vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos a fechar os olhos para termos uma palavra de oração ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais este momento em tua casa, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, para cultuar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que somos imerecedores, ó Pai, mas mesmo assim, o Senhor tem nos amado, tem nos conduzido de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão que tem enchido nossos corações, tem nos trago alegria, ó Pai. Te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas, ó Pai. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, nesta manhã, através da tua palavra, ó Pai, trazendo restauração aos nossos corações, trazendo arrependimento, ó Pai, trazendo conversão aos nossos corações, ó Pai, e que dia após dia possamos andar mais e mais diante do Senhor, ó Pai, de acordo com a tua vontade, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé e abrir a palavra de Deus no Salmo 9. Salmo de número 9. Ação de graças. Salmo de Davi. Leremos do verso 1 ao verso 14. Salmo de número 9, 1 ao 14. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederdes os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, são ruínas, são perpétuas. Suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permaneceu no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte, porque as portas da filha de Sião eu proclame todos os seus louvores e me regozije da tua salvação. Amém. Até aqui. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege, o Senhor é aquele que nos levanta quando somos oprimidos, como quando estamos sobre sofrimento, quando somos injustiçados. Ele é aquele que reina eternamente. Os nossos inimigos não podem nos vencer, porque o Senhor é que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta em todo o tempo. Ele é aquele que reina eternamente, que possamos entoar louvores e cantar ao nosso Deus, gratos por esse amor, gratos por esse sustento que dia após dia Ele nos dá. Amém? Deixa o sol em ti raiar.
Ainda de pé, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 149. Salmo 149, onde todos faremos a leitura juntos. Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor o novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe os salmos com adufes e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor? Nos unimos, Senhor, só pra te adorar. Exultei, abalando nossas vidas. Por isso, Senhor, todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, esteja aberto para reconhecer a grandeza do Senhor todos os dias da nossa vida, porque Ele é bom e tem feito maravilhas sobre nós.
Louvamos ao Senhor, né? De todo o nosso coração. Aleluia, porque Ele se faz presente nas nossas vidas.
engrandecer o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós temos visto a Tua mão santa e poderosa sobre nós a cada dia. Nós queremos Te louvar, nós queremos engrandecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, ó Pai. Nós queremos engrandecer porque nós temos visto, ó Pai, a Tua mão nos protegendo, nos sustentando, ó Pai, a cada dia na nossa caminhada. E nessa manhã, Senhor, nós reunidos aqui com os nossos irmãos, nós queremos consagrar os nossos louvores ao Senhor, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja abrindo o nosso coração para que a cada dia nós possamos estar louvando e engrandecendo ao Senhor. Que fala
Fala conosco nessa manhã através da Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja preenchendo as nossas vidas, Senhor, falando aos nossos corações. Nós só temos motivo, Deus, para louvar, para engrandecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, e nós queremos que ainda há de fazer sobre nós, Pai. Louvamos e engrandecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. No dia 24 teve um novo decreto da Prefeitura de Machado. Então, as pessoas que pertencem ao mesmo grupo familiar, que moram na mesma casa, né, que vêm para a igreja, né, no mesmo carro, não é mais necessário sentar-se, distanciamento social, mas pode se sentar juntos no banco, né? E somente outras pessoas, né, que ainda não pertencem às famílias, né, as famílias de sangue, então que deve manter o distanciamento social. Também a partir de amanhã vai começar o movimento nacional de oração. Na verdade, esse movimento já tem alguns meses, né, que nós estamos nos dedicando à oração. Teve algumas vigílias, teve alguns momentos de oração, e amanhã vai ter início as torres. Que são as torres? Cada dia um grupo de igrejas vai estar se dedicando à oração, que vai ser passada amanhã aos grupos, né? Então, se você ainda não está acrescido ao grupo, por favor, depois você manda uma mensagem para a gente, 8832-7040, que nós vamos passar para o Cadu, e aí o Cadu ele vai acrescentar você no grupo. Então, aqui na quarta igreja, vai ser amanhã, às segundas-feiras, será destinado aos irmãos aqui da quarta igreja e outras igrejas. Como que será isso? Você vai escolher um horário em que você pode se dedicar à oração, com os coordenadores do Movimento Nacional da Oração, está pedindo que seja pelo menos 1 hora por semana, né? Então você esteja escolhendo o seu horário e depois você esteja passando no grupo, você pode passar para o Cadu. Alguma dúvida, os irmãos depois podem nos procurar, que nós vamos esclarecer cada uma das dúvidas. Então convido você a se colocar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. João capítulo 15, e leremos os versículos de 1 a 12. Evangelho de João capítulo 15, de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim,
como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o meu gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos orar, convido o nosso irmão presbítero Mateus, nos elevar a Deus em oração. Oramos. Amém. Assentai-vos. Quando Moisés teve um encontro com Deus, Moisés estava apacentando o seu rebanho, o rebanho do seu sogro, Jetro, lá no Monte Horebe. E aí Moisés, ele olhou para uma sarça, ele percebeu que a sarça estava queimando, mas o diferente é que essa sarça ela não se consumia. E aí nesse encontro com Deus, Deus diz o seguinte para Moisés: eu sou o que sou. Para ensinar para Moisés que Deus é aquele que existe, é aquele que é e aquele que sempre será da mesma forma. Por toda a eternidade Deus é o mesmo, ontem Deus é o mesmo hoje, Deus vai ser sempre o mesmo, e em Deus não há nenhuma sombra de mudança, Deus é eterno. Nós aqui vivemos nesse tempo, mas Deus vive na eternidade. Deus não muda. Assim também como nós não mudamos. O ser humano não muda. Parece que o ser humano sempre é o mesmo. Se a gente ler lá de Gênesis até o livro de Apocalipse, a gente vai perceber que o ser humano, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Ele é concebido em pecado, ele vive em pecado, tem uma natureza pecaminosa que assedia contra nós, e nós lutamos contra estas coisas. Desde o início até o fim de todas as coisas, Deus vai ser sempre o mesmo. Então Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E aí aparece Jesus. Jesus anda na Galileia, Jesus anda em Jerusalém, Deus anda em Israel, pregando a palavra de Deus. E o que escandalizou os fariseus, os escribas, os judeus, foi que Jesus, em muitas situações, ele disse assim: eu sou o bom pastor. E aí os judeus já fizeram uma ligação com Deus lá no encontro que Moisés teve com Deus: eu sou o que sou. E os judeus ficaram escandalizados. Disse Jesus: eu sou o pão da vida, o alimento espiritual. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui em João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Para nos ensinar que Jesus é a videira original. Para nos ensinar, irmãos, que a gente não pode viver de cópias. Jesus é a videira verdadeira, a videira original. Nós não podemos viver de piratarias, de um evangelho falsificado, um evangelho distorcido, um cristianismo realmente falsificado, em que as pessoas manipulam muitas vezes os textos bíblicos para dizer aquilo que convém, para aquilo que as pessoas querem que realmente digam, ao invés de nós estarmos atentos a ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos desafia a mudança de vida. A palavra de Deus nos desafia a conversão, ao arrependimento, a mudança de vida.
a deixar Deus transformar realmente a nossa vida. Então disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. E como é bom, irmãos, a gente começar a caminhada cristã. E à medida que nós caminhamos com Cristo, que nós avançamos com Cristo, o Espírito Santo vai falando aos nossos corações. O Espírito Santo vai nos mostrando algumas questões. O Espírito vai nos abrindo os nossos olhos. O Espírito Santo vai abrindo os nossos ouvidos. E a gente vai caminhando com Deus e a gente começa a perceber que o Senhor tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Eu gosto muito do texto bíblico que diz a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos ali no caminho de Emaús, os dois estavam conversando, e Deus foi falando a respeito do Evangelho, foi falando a respeito dos profetas, foi falando a respeito da palavra de Deus, e eles não conseguiram perceber quem estava do lado deles. Assim também nós, em muitos momentos da nossa caminhada cristã, a gente se acha sozinho, a gente se acha solitário, e as adversidades que nós encontramos na vida, parece que nós estamos sozinhos, mas Jesus está conosco, caminhando conosco. E assim como os discípulos ali no caminho de Emaús não conseguiram perceber a presença de Jesus, porque na mentalidade deles, Jesus estava sepultado, Jesus estava morto, mas Jesus estava vivo. Mas depois que eles tiveram a revelação de Cristo no partir do pão, aí os olhos foram abertos e eles começaram a conversar entre eles. E o que eles falavam foi o seguinte: contudo não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra de Deus? Coração ardente é o Espírito Santo falando aos nossos corações. Coração ardente é a companhia de Jesus no nosso dia a dia. E como é bom a gente ter Jesus como nosso companheiro. Tem até um hino antigo, né? Divino companheiro. Seu Euclides gosta desse hino, né, seu Euclides? Divino companheiro. Jesus é o nosso divino companheiro. Como é bom ter Cristo como nosso companheiro de jornada. Como é bom ouvirmos da palavra de Deus. Como é bom sentir o coração queimando pela palavra de Deus. Como é bom a gente reunido em culto sentir a presença de Deus. Como é bom isso. Como é maravilhoso essas coisas. Mas, por outro lado, nós temos também alguns privilégios e nós temos algumas responsabilidades. Quando nós confessamos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, começa a nossa caminhada cristã. E como é bom caminhar com Cristo. Mas temos algumas responsabilidades também. Temos privilégios, lógico que temos. Temos acesso diante da presença de Deus. Jesus é o nosso intercessor. A gente pode comparecer diante da presença de Deus. Isso é bom. São privilégios que nós temos. Mas nós temos também responsabilidades. E quais são essas responsabilidades que a palavra de Deus nos mostra aqui? A primeira responsabilidade que nós temos é que quando Deus estende a sua mão e nós somos alcançados pelos méritos de Cristo, é privilégio nosso. Deus dá o primeiro passo em nossa direção. Mas a responsabilidade que nós temos é que Deus espera que você permaneça nele. Deus espera que você permaneça em Deus, em Cristo. Nós sabemos que ali na região de Israel, e diga-se de passagem que Israel está padecendo muito com essa pandemia.
No mundo todo, o maior índice de contaminação é em Israel. Aqui no Brasil, a contaminação está entre 1 por 1, ou seja, um contamina mais um. O índice de contaminação aqui no Brasil é mais ou menos isso. Acredito que em Minas está um pouco menos, graças a Deus por isso, né? Mas em Israel, o índice de contaminação é muito maior. É o maior de todo mundo. Então ali em Israel, é normal o cultivo de vinha. Israel tem diversos vinhedos. E Jesus não precisou ensinar nada, Jesus não precisou falar nada a respeito de cultivo de vinha, porque era normal, as pessoas sabiam. Assim como a região aqui, o sul de Minas, é corriqueiro, as pessoas conhecem bastante a respeito de café. Essa região é uma região bastante privilegiada, porque nós temos bastante especialistas em café. E tem pessoas que não gostam de café, que não tomam café, mas elas selecionam café. Elas fazem a degustação de café. Então as pessoas começam a perceber, só de olhar já sabe se o café é bom, se o café é ruim, se o café vai dar bebida, se o café não vai dar bebida, faz a seleção, faz um pouquinho e realmente as pessoas comparam e percebem, avaliam que realmente é bom, que a bebida será boa. Assim também lá em Israel as pessoas conhecem, as pessoas sabem a respeito de vinha. Em Israel a vinha é importante para a família, importante para o sustento das famílias, seja diretamente ou seja indiretamente. Então quando Jesus falou que Ele era a videira verdadeira, e aqueles que seguem a Cristo são os ramos, as pessoas entenderam. Não precisou de explicação, porque era conhecido. O que Jesus quer falar aqui aos nossos corações é que Deus, o Pai, é o agricultor. E como agricultor, Deus está atento para a plantação. Como agricultor, Deus está cuidando. Deus está avaliando. Deus está cada vez mais atento à videira verdadeira. Isso para nos ensinar, irmãos, que Deus é o Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, Ele também sustenta essa videira. Deus sustenta ainda a obra criada. Tem muita gente falando besteira. Tem muita gente por aí dizendo que Deus criou todas as coisas e depois que Ele criou todas as coisas, Ele abandonou a obra criada. E é besteira, é balela. Porque Cristo, Deus, criou todas as coisas e a palavra de Deus diz que Deus sustenta pelo seu poder a obra criada. E Deus está muito atento ao que acontece nas nossas vidas. Deus está muito atento a cada desafio que nós temos. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle da situação. Não, Deus está ainda no controle de todas as coisas. Ele olha para a nossa vida. Ele sabe o que acontece conosco. E muitas vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para trabalhar no nosso coração, para moldar a cada um de nós, para fazer algo diferente na nossa vida, para fazer algo novo nas nossas vidas. As vinhas que são cultivadas em Israel são um tanto quanto diferentes das nossas vinhas. Isso porque as vinhas lá em Israel são maiores. As vinhas em Israel, os ramos são mais grossos. E lá em Israel não tem como você tirar um dos ramos sem danificar o restante da vinha. Isso para nos ensinar, irmãos, que também nós somos os ramos dessa videira verdadeira.
E quando um ramo é retirado, toda a vinha sente. Quando um ramo é retirado, toda a vinha sofre. Jesus nos ensina que nós somos dependentes de Deus em todos os momentos da nossa vida. Hoje um dos maiores problemas na igreja não de Machado, mas a igreja de Jesus Cristo como um todo, é que vivemos um grande problema, que são os desigrejados. O que são os desigrejados? Desigrejados são aquelas pessoas que um dia permaneceram firmes no Senhor, um dia estiveram com Deus, um dia estiveram no templo, cultuando, celebrando o nome do Senhor, mas as pessoas vão se esfriando por diversos motivos e se afastam da igreja como instituição. Porque tem muita gente que acha o seguinte: eu não preciso da igreja para cultivar a minha espiritualidade. E tem muitas pessoas que desistiram de igreja, desistiram da videira verdadeira. Mas as pessoas ainda acham que tem uma ligação ainda com Deus. Quando a palavra de Deus diz que não tem como, os ramos da videira verdadeira não tem como viver à parte da videira. Se um ramo é retirado, toda a videira sofre, para nos ensinar que nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Cristo. E nós estamos vivos, nós estaremos vivos como ramos, se a gente estiver ligado a essa videira verdadeira. Se a seiva estiver correndo pelos nossos ramos. Todos aqueles que estão em Cristo estão ligados em Cristo. E a partir desse momento nós recebemos forças para continuar avante. Quando nós estamos ligados, presos em Cristo, vivendo essa vida realmente em que Cristo derramou seu sangue para que a gente viva de forma plena diante do Senhor, nós somos fortalecidos. Nós recebemos forças para continuar avante. E nós também precisamos animar, uns aos outros. Isso porque a nossa vida só tem sentido quando a gente estiver unido com Cristo, a videira verdadeira. Mas nós temos uma outra responsabilidade. Deus quer que você permaneça em Cristo, Deus quer que você continue avante, Deus quer que você persevere nos caminhos do Senhor, e Deus espera também que você dê fruto, que você frutifique. O que acontece quando a gente tira um ramo de uma cultura qualquer? O que acontece? Ali atrás nós temos uns galhos que foram retirados de uma cultura qualquer. Está ali atrás. Tem vida? Não tem vida. Por que não tem vida? Não tem vida porque foi retirado do tronco. Tem algumas culturas que até vinga, que até vai à frente, mas a maioria não. Quando a gente tira algum galho, algum ramo de uma árvore qualquer, de uma cultura qualquer, seca. E aos poucos vai ressecando. Aos poucos se torna, entre aspas, imprestável. Não pode gerar vida. Até pode ainda ser usado para alguma coisa. Que aqui Jesus diz que pode ser queimado, pode se juntar à fogueira e pode ser predestinado a virar cinza. Eu me lembro de um texto bíblico em que as pessoas estavam questionando,
a autoridade do servo de Deus. E aí o que aconteceu? Cada um colocou o seu ramo diante de Deus. E Deus iria mostrar quem tinha autoridade. E a palavra de Deus diz que o servo de Deus teve o seu ramo florescido. E nós cantamos até, né, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais poderia imaginar, em que a mídia distorceu isso, né, ridicularizou, por conta de dois irmãozinhos que cantaram, né, de uma forma inapropriada, e jogou no YouTube e virou sucesso. Não sucesso porque eles cantam bem, mas como alvo de chacota, denegrindo o evangelho, dizendo o seguinte: ó, crente é isso, crente não sabe o que faz, né? Crente canta qualquer coisa, crente é desafinado. Mas o interessante desse texto bíblico que floresceu, para nos ensinar que Deus pode fazer realmente milagre acontecer na nossa vida. Deus pode florescer a gente, mesmo um raminho que foi jogado, esquecido, abandonado ali do lado, pelo poder de Deus, pode florescer novamente. Ninguém está duvidando disso. Mas o normal é que não aconteça. Se a gente tirar um raminho de uma árvore qualquer, vai ressecar, vai perder a vida, vai perder a seiva, não vai servir para mais nada, senão para ser jogado na fogueira. A videira verdadeira enfatiza a nossa necessidade da gente caminhar com Deus todos os dias da nossa vida, a viver junto com Cristo todos os dias da nossa vida. A também perceber que o irmão que está do meu lado, o irmão que está do seu lado, é importante para Deus. E se ele está na videira verdadeira, Deus tem um propósito na vida dele. Deus vai usar da forma que Deus realmente deseja, vai florescer, vai dar fruto. Mas se ele for deixado sozinho, abandonado, esquecido, vai morrer, vai ressecar e vai apodrecer. O ramo que permanece na videira frutifica, porque a seiva percorre na videira, e a seiva que percorre na videira é a mesma seiva que vai percorrer também em cada um dos ramos. E na hora certa, no momento certo, ele vai florescer. A videira não precisa ficar preocupada, vai florescer, vai florescer. Da mesma forma como a laranja não vai se preocupar em dar fruto, ela não vai ficar preocupada em dar muito mais fruto. É natural. O pé de laranja é natural da laranja. O pé de abacaxi é normal da abacaxi. Não precisa ficar se esforçando. Se foi plantado certo, no tempo certo, jogado lá os nutrientes certos, com a quantidade de água certa, ele vai florescer. E assim também nós vamos florescer no tempo de Deus. Vamos dar frutos no tempo de Deus. Mas quais frutos são esses? Quais frutos que nós podemos dar? Quais frutos que Deus espera que realmente esteja presente na nossa vida? A Bíblia fala de diversos frutos espirituais, mas eu gostaria de falar a respeito somente de alguns, rapidamente, né? Por conta do tempo. Nós damos frutos quando nós somos usados por Deus para levar outras pessoas a Cristo. Nós damos frutos quando nós somos usados por Deus, instrumentos de Deus,
para levar o irmão ou a irmã a crescer no Senhor. Quando nós oramos, quando nós ajudamos no ensino da palavra de Deus, nós damos frutos no nosso dia a dia, quando nós crescemos em obediência a Deus, quando nós crescemos em santidade, nós damos frutos quando a gente se coloca diante de Deus e a gente consagra a nossa vida diante do Senhor. Nós damos frutos quando nós separamos um tempo para meditar na palavra de Deus, quando nós separamos um tempo para investir na vida em oração. Nós crescemos e nós damos frutos quando a nossa vida reflete a presença de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E isso teve um reflexo na vida dele. A palavra de Deus diz que o rosto brilhava. O rosto brilhava. Quando nós passamos tempo na presença de Deus, quando nós investimos na comunhão com Deus, a nossa vida reflete a presença de Deus. Nós damos frutos quando a gente começa a ter obras como consequência da nossa caminhada com Cristo. Nós damos frutos quando a gente serve ao Senhor de coração para agradar a Deus e fazer as coisas do jeito de Deus, da forma de Deus. A gente começa a dar frutos, porque Deus abençoa o nosso serviço, o nosso trabalho. Nós damos frutos quando o nosso louvor expressa essa comunhão com Deus. Independentemente de eu ser afinado ou não, independentemente do irmão gostar ou não da forma como eu louvo ao Senhor, não da forma como eu canto ao Senhor, mas da forma como eu louvo ao Senhor. Porque o louvor, ele nasce de lábios que confessam e professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós damos frutos quando a gente faz tudo para a glória de Deus. Nós damos frutos quando a gente deseja que Cristo cresça cada vez mais na minha vida e que eu diminua cada vez mais. Nós damos frutos quando a gente ouve a voz do Espírito Santo. A gente dá fruto quando a gente está ligado em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas, né, nesse sentido. Vai falar que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele termina dizendo o seguinte: contra estas coisas não há lei. Não há lei por quê? Cresce naturalmente. É natural, porque está ligado à videira verdadeira. Não precisa se esforçar, porque está ligado à videira verdadeira. Cresce, o fruto aparece. E Jesus disse que quando os frutos aparecem, Ele limpa para dar mais fruto ainda. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Nós temos frutificado. Quais frutos têm estado presentes na nossa vida? Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa comunhão com Cristo? Nós temos andado com Deus todos os dias da nossa vida? Quais frutos que estão presentes na nossa vida? Estamos em Cristo? Permanecemos em Cristo? 24 horas, 365 dias ao ano? Quando tem bissexto, 366 dias. Temos andado juntinho
de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente frutifique diante do Senhor. O fruto começa pequeno, assim como o grão de mostarda. O grão de mostarda, uma das menores sementes, mas quando é lançado na terra, cresce, dá fruto, dá ramos, dá folhas, ao ponto de as aves dos céus encontrarem um lugar de refúgio, um lugar de descanso, alimento. Que nós possamos crescer no Senhor dia após dia. Deus quer que você frutifique no lugar que você está, no lugar que você anda. A gente não precisa ficar inventando moda não, né? Tem alguns missionários que foram chamados mesmo para ir em outros países, né? Conhecer outras culturas, ser usados por Deus em outras culturas, mas Deus quer nos usar também nos lugares que nós estamos. Tem pessoas que são chamadas para pregar o evangelho em outros países, mas tem pessoas que são chamadas a orar por esses missionários. Tem pessoas que são usadas por Deus para sustentar financeiramente, e nós precisamos falar, né, publicamente, que somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa igreja, quarta igreja simples. A gente tem poucos recursos financeiros, temos, é verdade, mas estamos próximos a 10% de arrecadação que nós separamos exclusivamente para missões. Enviados exclusivamente para missões. Quase R$1.200, né, Edmilson, esse mês. Isso é bênção de Deus. Quase 10% daquilo que nós arrecadamos, nós estamos destinando para missões. Já que a gente conseguiu 10%, quem sabe próximo alvo, 20%, 25%, 50%, 100%, por que não? Né? Isso é possível? É possível, mas basta o quê? A gente se dispor, frutificar. No tempo de Deus vamos frutificar. Vamos dar frutos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos use como instrumentos, né, em suas mãos. Eu não me canso de repetir o chamado profeta Isaías, em que o profeta Isaías dizia assim: envia-me. Estou pronto, Senhor, envia-me. Usa a minha vida. Trazendo essa aplicação para a nossa meditação nessa manhã, que nós também possamos dizer para Deus: Senhor, estou aqui pronto, disposto, usa-me como instrumento nas suas mãos, que eu frutifique cada vez mais, que frutos permaneçam na minha vida, e que o Senhor arranque outros frutos e que eu possa estar dando mais, mas não porque eu sou melhor do que ninguém, não, mas para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho de Deus, para o avanço do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças, porque o Senhor é bom, porque a tua fidelidade, a tua bondade tem nos alcançado dia após dia. Te louvamos porque Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Te pedimos que o teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos desafie a permanecer no Senhor, permanecer em Cristo. E queremos interceder por aqueles ramos que foram tirados, que caíram da videira verdadeira. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja os alcançando, que o Senhor esteja falando
aos corações. Nós cremos no milagre que somente o Senhor pode realizar, para que esses frutos, para que esses ramos voltam a dar novamente frutos e que eles sejam reenxertados na videira verdadeira. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos estar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que o Senhor nos use para frutificar na Tua obra. Que o Senhor nos use e que nós possamos consagrar todos os nossos frutos diante do Senhor. E que o Senhor nos use para a honra e para a glória do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, já agradecidos, consagrando nossa vida diante do altar do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Convido o nosso irmão Edmilson a nos elevar a Deus em oração. Oramos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus reunido sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém. Amém.